Boa noite, pessoal. Mais uma live aqui no Tarô Virtual. Hoje, uma live especial, porque nós temos convidado. Logo mais, o Júlio vai estar entrando aqui para que a gente possa conversar a respeito desse tema, que eu considerei um tema super importante para todos nós que procuramos entender e nos aprimorar, né, nesse universo, né, mais esotérico do conhecimento, o lado oculto, né, que nada mais é do que a busca por mais conhecimento, por um entendimento maior a respeito das coisas que acontecem ao nosso redor. Sendo assim, o tema de hoje é a sinergia que existe entre a astrologia e o tarô. E nada melhor do que trazer um astrólogo, né, para poder falar a respeito. E nesse caso, né, o Júlio, além de ser astrólogo, ele também tem conhecimentos de tarô. Então, a principal ideia dessa live é para que a gente possa também expressar alguns conceitos e impressões que quem possui o conhecimento, né, mais pleno a respeito do assunto, qual é a visão real dessas pessoas, né? Porque uma coisa é quando você está aprendendo um sistema e esse sistema começa durante o seu aprendizado, você acaba ouvindo itens, correlações, símbolos e tudo, referências referentes a um outro sistema, né? Então, e como que é para quem realmente estudou, para quem realmente procurou ir lá e se desenvolver nessa área, né? Quais são os conflitos, né? Se é que existem esses conflitos, existem as diferenças? Sendo assim, estou vendo que o Júlio já entrou. Júlio, só manda aí o convite, né? Clica aí na tela, eu acho que aparece aí para você poder me mandar uma, para que eu possa aceitar você, né? Aqui no vídeo. E aí a gente já começa a nossa conversa. O pessoal vai entrar aqui, deixa eu visualizar aqui, o Júlio acabou de mandar. Esperando o Júlio entrar. Vamos ver aqui. Hoje eu vim até temático, né? Peguei a minha camiseta astrológica, né? Porque tem todos os planetas aqui, entendeu? Tem que vir a caráter, né? Que E aí, Júlio, tudo perfeito. bem? Tudo bom? Não deixa de ser bem virginiano isso, né? Presta atenção em todos os detalhes, inclusive, né? É, Vestuário entra também no pacote. entra também no pacote, né? Do tipo, ó, tem até o Astro Rei aqui, ó, tem aqui o pôster do Astro Rei aqui do lado. Som, Tudo bem que é do tarô, mas é o Astro Rei, não deixa de ser, sim, sim, né? total. E, Júlio, bem, a gente já conversou antes, lógico, né, para fazer esse convite para você, para que a gente possa falar um pouco de astrologia e o tarô e a sinergia que existe entre esses dois sistemas esses extremamente conhecidos, que a maioria das pessoas gostam, procuram, né? A astrologia a gente sabe que ela é milenar, né? Vamos dizer que o tarô é o irmão mais jovem aí dentro do Sim, sistema, sim. mas eu acabo colocando que não é porque ele é o mais novo que ele não tenha tanto conhecimento quanto. Porém, a gente sabe que um sistema milenar carrega uma carga muito importante e que faz com que a gente possa realmente, vamos dizer assim, assimilar um conceito que vem de eras, né? Sim, claro. Bate até um pouco do assunto que a gente comentou no domingo, né? Sim, Dessa coisa de civilizações e tudo mais, aquilo que a gente vai vir herdando do passado, né? Saber olhar para o passado é saber, de repente, reconhecer alguns padrões e vencer eles de algumas formas. isso, Ó, o caminho da totalmente. Imperatriz está aqui. A Gente, que Nívia tá aqui, eu também vi, assim, um beijo pra Nívia. boa noite. Bem, Júlio, fale um pouco a respeito de você, né? Faça a sua introdução, por favor. Perfeito. Bom, eu sou Júlio Grobel, sou astrólogo, sou tarólogo também. Sou astrólogo há 4 anos e tarólogo há 2 anos e estudo astrologia já tem aí uns 7 anos, pelo menos. Né? E eu digo estudo no presente porque tanto o tarô quanto a astrologia eu acho que é um conhecimento que a gente sempre se aprimora também. Nunca para de estudar, nunca para de conhecer, né? Sempre tem ali técnicas diferentes, visões diferentes que também complementam o que você já aprendeu, né? Então é uma experiência constante que vem através da prática, a meu ver,
né? E também através de muito estudo, muita leitura, ver o que está surgindo aí, resgatar também os clássicos, né? Para, enfim, complementar aí esse pacote de conhecimento. Bom, minha formação, né, lógico que eu não trabalho, eu trabalhei só com isso, né, eu venho aí de uma formação da parte de design gráfico, mas sempre me interessei, né, pelos signos, aquela coisa que o astrólogo começa por esse interesse em signos, em horóscopo, né, nessa linguagem. E aí, um momento da vida em que eu estava realmente muito perdido, estava bem complicado assim para mim, queria respostas, queria entender o que estava acontecendo, eu fui fazer meu mapa, né? E ali eu vi algo muito rico, né? E assim, a pessoa que fez meu mapa, que é uma amiga minha até hoje, ela já me apresentou, né, de uma forma muito interessante todo aquele mundo. Eu queria saber mais, queria conhecer mais, dado o interesse que eu já tinha também previamente, né? Foi daí quando eu comecei a estudar, comecei a realmente me aprofundar ali em leituras, muitos livros. Você tem que ler muito na astrologia, né? Acho que para, enfim, ser astrólogo, né, tem toda aí uma parte também matemática, de cálculo, que o meu lado, que não é de exata, sofre muito, né? A gente até falou isso na live que você fez lá no meu perfil, no domingo, né, Marcelo? Que você veio dessa Sim. área, né? Eu não. E aí essa parte de matemática realmente eu sofri por aqui. Porque, lógico, a astrologia também é muito matemática, é muito cálculo. E é importante você entender, né, esse cálculo, a trigonometria que celeste, né, justamente para poder se situar, né, ali no céu e não ficar aquela coisa totalmente simbólica. Tem a parte técnica também, né, na astrologia. Mas enfim, né, foi a área que eu tive aí um pouco mais de dificuldade, porque não é do meu domínio mesmo, e mergulhei na questão aqui mais simbólica, mais astrologia moderna, né? A astrologia moderna que veio ali depois da psicologia pega bastante essa vertente mais simbólica, mais psicológica mesmo, né? E foi a vertente ali, a linha da qual me interessei mais, né? Por um acaso é da Liz Green? Isso, foi, na verdade, veio dessa turma, da Liz Green, do Alan Léo, né? Então é essa escola, digamos assim, né? Que pega essa vertente aí da psicologia, que surgiu em meados do século passado. Então, assim, é algo muito novo também, né? Muito recente. E a astrologia é milenar, né? Então tem esse caráter muito simbólico, mas traz muito ali do tradicionalismo, da parte técnica mesmo, né? Carrega ainda muito isso e não deixa de existir mesmo nesse período moderno, digamos assim, da astrologia, né? Vem desse berço. Mais outros, né, toques ali, outros sabores foram inclusos e são sabores que eu me apeteço mais. Né? Então, realmente, eu mergulho aí bastante nessa parte simbólica. E aí veio o tarô, né, veio através aí do Wagner, né, que a gente conhece, que me convidou ali a estudar tarô. Eu sempre fui muito resistente a estudar tarô, né? Hoje eu não sei por quê eu fui tão resistente, né? Na época, eu acho que para mim não fazia muito sentido, né, ali. E aí acho que tem muito, né, a metodologia do professor. Talvez não fizesse sentido porque foi me apresentado uma metodologia ali muito da carta e o significado. Então era meio aquela coisa da decoreba, né? Então a gente não aprendia a ver a carta, a ver o símbolo, né? E Você isso foi decorava, algo. O quê? você acabava decorando os significados da Era carta. aquilo, aquela carta representava isso. Mas assim, por que representava isso? Era só isso, e numa jogada, como é que isso se aplicava? Né? Então era muito difícil ali para mim separar as coisas. Né? E aí, através dessa metodologia de olhar a carta, olhar os símbolos, aí entrou no meu mundo. Né? Aí eu já consegui realmente mergulhar,
no tarô de uma outra forma, da qual eu pude ali me interessar e quis realmente ir atrás mais desse estudo, desse conhecimento, e acabei virando tarólogo. Nossa, me Bacana. estendi aqui no meu currículo, né, na minha história, mas enfim. Mas, mas essa aqui é a ideia. Eu sempre gosto de fazer lives que acabam sendo quase que uma conversa, né? Do tipo, é uma troca. E nessa troca, normalmente, vem muitos insights, insights esses que acabam sendo os mais Sim, preciosos, sim. principalmente para quem está... Né? Tem gente que não tem paciência para uma conversa como essa. E eu sinto muito porque esse é o meu, é o meu jeito. É, porque eu tenho que ser autêntico dentro daquilo que eu estou procurando me expressar, né? A maneira Claro. qual eu quero passar o conteúdo. E na conversa, vamos dizer, muitas vezes a gente faz os atos falhos, né? A gente fala preciosidades que às vezes estavam guardadas dentro da gente que a gente nem Não sabia. percebe. Sim, Normalmente, quando a gente formata demais uma conversa, a gente perde essa possibilidade. sim. Mas a nossa proposta de hoje era justamente trazer esse aspecto. Tanto que eu chamei o diálogos de sinergia, por quê? Porque eu acredito que sistemas eles estão para trazer, somar, e nessa soma, algo além dessa soma venha para nós. Né? Então, aí é que está a grande pegada da conversa e do diálogo. Eu sei que você estudou astrologia, eu também estudei astrologia, como a gente já conversou. O tarô, ele vem depois, dentro de um contexto, e esse contexto ele vem simbólico. Né? E aí a minha primeira pergunta, né? Qual foi os primeiros conflitos entre as simbologias existentes entre astrologia e tarô para você? Bom, o primeiro conflito foi separar as duas coisas, né? Porque era natural ver ali o significado daqueles símbolos, a representação que estava naquele arcano, eu já associar com quase tudo ali na astrologia, eu pegar um gancho, né? E assim é muito a mente viciada, na verdade, né? De ficar ali imerso muito no mundo e não abrir possibilidades para um outro mundo, né? Para enriquecer, na verdade, porque eles de forma alguma se competem, né? É muito ali esse complemento, na verdade, e quando eu digo complemento, é justamente trazer informações que um pode enriquecer muito ali o outro. Né? Então, a minha dificuldade foi isso, me desligar um pouquinho da parte astrológica, mas não deixar de carregar os simbolismos astrológicos para também complementar a minha leitura, a visão que eu tenho sobre tal arcano. Até porque, né, eu Uhum. comecei estudando o tarô de Waite, né, do Rider-Waite. Foi quando eu tive esse primeiro contato, esse mergulho realmente, essa imersão ali nos estudos através desse tarô. E alguns arcanos têm simbolismos astrológicos muito diretamente ali representados, né? Então, um conhecimento que também me ajudou a interpretar aquele arcano de uma forma mais fácil, por exemplo, né? Mas ao mesmo tempo eu não posso limitar a interpretação daquele arcano pelo simbolismo astrológico que ele carrega, né? Porque é a diferença das linguagens por aqui, né? Ao mesmo tempo que eu também não posso limitar uma interpretação astrológica baseado num arcano que tem a sua correspondência. Sim. E esse acaba, eu sempre coloco que esse é um dos pontos que acaba sendo a parte importante de você até estudar o tarô e procurar entender a raiz dele, né? Por isso que eu gosto sempre de colocar o tarô clássico, né? A gente acabou de falar do Waite e o Waite, ele na verdade, ele meio que ele define todos aqueles que são tarôs modernos, Sim, né? A partir de 1910. Né? E antes disso, existiam, na verdade, uma quantidade muito mais limitada de decks, né? E que não possuíam tanta carga simbólica de outros sistemas, a qual a gente acaba descobrindo em um determinado momento, escolas, né, como a Ordem, a Golden Dawn, né, chega e pelos estudos que ela possuía, acaba colocando ali. Para quem você, que é um astrólogo, aquilo ali se torna uma pequena âncora, né, um gatilho, na verdade, um gatilho para que você possa, opa, aqui eu já conheço alguma coisa, então eu posso pegar um pouco da energia, mas sim, não é só aquilo, sim. né? E acho que você vê até pela minha própria, né, meu histórico que eu falei antes, do quanto eu já começo pelo moderno, digamos assim. No tarot foi a mesma coisa, né? Eu fui pelo moderno do Waite,
mas tem todo um clássico, né, que, pô, deixa eu estudar, deixa eu entender, porque de onde veio a base, de onde veio a raiz, né? Então, eu acho que, e assim, tanto a astrologia quanto o tarô, esse clássico, essa raiz, ela é bem profunda, né, também. Então, Sim. né, é aquilo que eu falei também, o estudo ele não para, o estudo ele não acaba, tá? Porque sempre tem mais coisa ali a você investigar, você cavar, né, e descobrir dali, né, que vai estruturar muito a sua leitura e não ficar aquela brisa também moderna que a gente vê muito hoje. Porque como a gente tem muito acesso a muitas informações, acaba sendo essa viagem muito grande, né? E todos nós iremos passar, eu acho que todos, em um determinado momento, vai passar por essa fase, porque é a fase do fascínio que a gente acaba tendo do início dos Sim, estudos, com certeza, né? E uma referência que me veio quando você estava comentando é justamente isso. Pensando numa árvore, né? Pensar no aspecto clássico, tanto da astrologia quanto do tarô, é falar das raízes dessa árvore, né? Que são profundas. E é por isso que faz com que essa árvore seja tão grande e dê seus frutos, sim, né? Então, total. quando a gente pega a parte moderna, a gente está pegando os frutos dessa árvore, que ainda em algum momento vão alimentar essas raízes novamente, né? Sim, Mas ainda está lá, bonita, né? Como flores perfumando o ar, mas a gente tem que entender como que ela se aprofundou e criou raízes, né? E eu acho que isso faz toda a diferença. sim, claro. Bem, teve um outro aspecto que a gente até concordou, né, que eu acabei escrevendo rapidamente, que é a diferença entre comparação, correlação e sinergia, né? Enquanto eu voltei a ler novamente essa frase, né, porque eu escrevi hoje à tarde essa frase para você, porque para mim fez muito sentido, eu entendi que a comparação é a parte mais simplória que a gente pode fazer frente aos sistemas. A correlação é quando a gente começa a enxergar realmente aquilo que conecta uma ferramenta a outra ou que possui similaridades. E a sinergia é quando a gente percebe que quando você estuda sistemas diferentes, na verdade você sai melhor do que apenas estudar uma ou outra, né? Sim. Como que você enxerga o aspecto de ficar muitas vezes comparar tarô com astrologia? Então, no começo dos estudos, né, como eu trouxe aqui também, era muita comparação, né? Então, eu já e aqui eu uso a palavra relacionava com um planeta, com um signo, mas não era uma relação, né, uma correlação, era uma comparação mesmo, né, que me ajudava a entrar naquele símbolo, digamos assim, né? Mas acho que assim, para da comparação para correlação, acho que tem um caminho, uma linha muito tênue aqui também, né? A comparação, acho que ela pode, sim, tem um limite, né? A questão de você ali é, interpretar erroneamente ou denegrir mesmo ali a imagem do símbolo, né? Limitar a imagem do símbolo, daquele, enfim, daquele arquétipo e tudo mais. A correlação você já respeita cada um no seu espaço, mas olha, isso aqui conversa com isso e tal. E na sinergia eu vejo muito complemento, né? Já que isso conversa com isso, né? De alguma forma, me traz aqui mais riqueza de informação, tanto em relação a isso quanto aquilo, né? Para as duas coisas. Então, aí que eu vejo esse movimento, né? Não é aquela coisa engessada. É isso, né? O preto no branco, ou branco no preto. Não, tem os dois ali de alguma forma misturados, meio no yin yang até quase assim, né? Naquele símbolo, né? Tem um pouco Sim, do branco no preto e o preto no branco, né? Então, esse símbolo, essa correlação, né? Que leva ali para eu acho que é esse processo, né? Primeiro a comparação, depois a relação e depois a sinergia, que vai um pouco da maturidade, que vai um pouco da experiência, que vai um pouco ali dos estudos, de você de mergulhar ali realmente nos dois mundos, né? E não ficar, mas saber respeitar também a origem de cada um, a história de cada um, a bagagem que cada um ali carrega. tanto que assim, eu acho fantástico a sinergia que todos esses sistemas podem, assim, aquela questão de transitar e fluir entre um e outro, né? Uma leitura de astrologia vai dar
um parâmetro e um aspecto de visão da pessoa em um determinado prisma, né? Um foco. E enquanto que o tarô, por muitas vezes, vai estar ali falando de como ela vai reagir frente a todas aquelas questões. Então, assim, querendo ou não, existem uma complementaridade, até ficou difícil de falar, Sim, mas é complementar, né? É sim, uma forma de você transitar entre um e outro, e quanto mais você aprende, melhor. Mas aí também está aquele ponto. E aí é uma pergunta que meio capciosa, mas vamos ver se ela, né, vai fazer sentido para você. É tá. necessário saber astrologia para aprender tarô? Não, não é necessário. Não é necessário. Ajuda muito? Lógico que ajuda. Né? Da mesma forma, se, sei lá, eu estudasse, por exemplo, Cabala, ou estudasse, né, qualquer. Tem aquela língua, gente, me fugiu agora, que tem são As representadas letras nos arcanos. hebraicas? As letras hebraicas, As estudasse letras hebraico, hebraicas. né, poderia sim complementar muito a minha leitura por aqui de tarô. É necessário? Não, não é necessário, né? Mas se o tarô é o livro da vida, né, ali está contido tudo, né? O hebraico, a astrologia, né, tudo, a Numerologia, cabala, numerologia, tudo que você possa imaginar está ali. Né? Eu acho sim. que a astrologia, quando a gente pega até pelos próprios elementos, né, os signos, que são simbolismos das constelações. Signo não é constelação, pelo amor de Deus, não façam essa confusão, né? Mas assim, os planetas, então você tem lá Marte, Vênus, você tem os deuses, né? Os deuses greco-romanos por aqui representados ali nos astros. Então tem essa coisa mais divina, mais até um pouco inacessível, né? Que de alguma forma esse divino influenciando. O tarô parece que já aterriza mais tudo isso. Então você tem a imperatriz, você tem o papa, você tem o imperador, você tem figuras que são do mundo, né? Mas trazem essa correspondência, essa relação com os símbolos que na astrologia o divino, né, tem mais ali o poder, digamos assim, né? Detém ali essa manifestação. No tarô, não, eu vejo, é a forma como eu vejo, lógico, né? Eu queria até ouvir depois de você, Marcelo. Mas, assim, no tarô eu vejo mais isso muito palpável mesmo para a gente, né? Algo que é mundano, né? Tá aqui. Tem essa correlação com o divino, mas não tem tanto na astrologia quanto o céu e a terra, né? Exato. Acho que está muito mais conectado, muito mais fluido. Não, eu acho essa visão muito interessante, né? Tanto que eu acho que o tarô ele tem uma pegada muito arquetípica, né? Os símbolos, né? As imagens arquetípicas que a gente tanto fala, né? Eu acho que ela conecta essas energias de uma forma até mais neutra, né? Sem que Sim, necessariamente a gente coloque um nome de um deus ou de uma deusa influenciando a nossa maneira. E ao mesmo tempo, enquanto você estava falando, me veio assim, um tarô me lembra um aspecto meio Prometeu entregando fogo para a humanidade, entendeu? Do total. tipo assim, Você que é da ó, mitologia já traz as enx- referências tudo, né? do tipo assim, enxerga o fogo que existe em você. Sim, Levante e anda, né? sim. Levante e anda e faz a sua parte, né? Venha e comece a compreender o universo que existe e que está conectado dentro de você, né? Eu acho que a camiseta cai bem nesse momento, né? Como se o nosso corpo, se a gente voltar, se a gente enxergasse por detrás da pele, né, daquilo que a gente enxergaria o universo, né, em nós, né? Então, assim, olhar para nós é enxergar o universo, enxergar de repente a estrutura que é esse universo, o que não é tão diferente quando a gente procura enxergar os deuses de uma forma ampla, Sim. né? A sua cosmologia, o grupo de deuses que cada eu não gosto de falar mitologia, porque mitologia, para mim, eu gostei de uma frase que falou: a mitologia é a religião do outro, né? E eu não gosto disso. Eu acredito que são mitos vivos, né? Que mesmo que a civilização ainda tenha deixado, é por isso que eu gosto tanto do Deuses Americanos do Neil Gaiman. Eu acho que ele fala muito perfeitamente como essas energias
transfiguram, né, e transcendem as faces do tipo, a forma como que a gente vê as coisas, ela vai se apresentar da melhor maneira a qual a gente vai aceitar enxergar aquilo, né? Então, assim, a mesma face de um Deus pode ser a face de outro Deus em uma outra civilização, Sim, né? E sim, aí, por isso que eu acabo enxergando muito essa. Eu sei que tem essa questão da energia própria, sim, e da identidade, mas existe, vamos dizer assim, é como se tivesse o nível acima, né? A fonte de tudo, né? sim. Então, é interessante esses aspectos. E eu vejo essa questão dos deuses, né? Se a gente for pensar bem, a partir do arcano à morte, a gente vai ver muito mais elementos é, que estão fora do Alcance, nosso né? poder, do nosso alcance, né? Sim, E quando aparece a nossa imagem novamente dentro dessas cartas, né? A gente, por muitas vezes, está comungando, mas um comungar verdadeiro junto a essa energia e percebendo, fazendo parte daquele todo, né? Que aí eu vejo na estrela, no julgamento e no próprio mundo, se assim, né? É, sim. por mais que o mundo parece que a gente dá um pulinho e já volta, assim, né? Tipo, a gente não fica nesse E aí, se estado eu por pego muito uma tempo. correspondência disso que você falou, né, e voltando para a questão ali da correspondência ou da sinergia, com a astrologia, tem as casas terrestres, né? E quando a gente fala aqui de casas terrestres, eu estou falando também de algo mais mundano, de planos de manifestação. E a casa 8, que é uma casa que tem ali relação com a morte, é um pouco esse ciclo, né? Então ali destrói tudo, acaba, você tem que renascer ali para um novo mundo, para um novo ser, para um novo eu, para se lançar ali no mundo e se integrar a ele de uma forma coletiva e nisso elevar, né, transcender ao divino, ao espiritual. Então tem, acho que toda essa história também de alguma forma, né, semelhante ou correspondente ali nas casas astrológicas, né? Então assim de novo, né, um conhecimento que eu tenho que eu faço aqui uma relação que me ajuda a ler da morte em diante, né, traz ali mais riqueza de informação e a mesma coisa quando eu estou lendo o mapa da casa 8 ou da casa 8 em diante também, né, puxando o gancho do tarô que você comentou, né, da morte. Então, é aquilo, né, são ensinamentos, são mundos que não precisam um do outro necessariamente, né? Mas como eu tenho esse conhecimento, poxa, eu já puxo esse gancho, eu acho que já pode me dar ali uma outra visão, né, da coisa, uma visão diferente ali dessa história toda, né? Uhum. De novo, respeitando os dois mundos, né? Porque a casa 8 a relação com a morte tem relação com a morte no tarot. Não, né? Não necessariamente. Ou a casa 9 já é o próximo, é a temperança. Não, né? Então, assim, essa limitação que a gente tem que tomar cuidado, né? Para não cair nessas armadilhas por aqui de... Aí vem a Vamos dizer comparação. isso. É a simplificação do sistema, né? Eu acho Sim, que isso empobrece. Quando você tenta encaixar um sistema no outro, sim, você empobrece, você não está vendo todo o potencial. Porém, o fato daquele sistema estar sendo representado ali pode abrir a mente daquela pessoa que estiver se utilizando dele para uma nova possibilidade de visão. Você amplia, né? Você não se resume, você amplia, né? Para ampliar, é para ganhar mais contexto, né? Eu sempre coloco que no início o tarô ele se torna bem difícil até de explicar os significados das cartas pelo próprio contexto pessoal, né? Então, assim, eu que sempre gostei muito de mitologias, de estudar outras civilizações e tudo mais, para mim foi um pouco mais fácil fazer correlações, né, em relação e puxar significados, né, puxar contextos que pudessem ajudar na hora da explicação. E eu acho que a astrologia também tem essa carga, porque ela tem uma carga sim, mitológica também muito sim, forte. total. Total. Né? Eu acho que você trouxe um ponto que é muito importante, que é a nossa história, a nossa bagagem. Né? Então, quando a gente entra em contato com algum conhecimento novo, né, um mundo ali diferente,
Não é que a gente reseta e tá, beleza, deixa eu absorver todo esse conhecimento e é a partir disso que eu vou ver o mundo, né? Não, você traz ali a sua história, a sua visão de mundo até aquele momento para encarar também esse novo conhecimento, esse novo mundo. Então, nesse primeiro passo, é muito difícil desassociar mesmo. Eu acho que isso é humano também, né? Faz parte ali do funcionamento cerebral humano, enfim, né? Mas aí você vai percebendo que, opa, talvez isso aqui não funcione, isso aqui está me limitando, isso aqui me segura, né? Não tá rolando. E aí você aprende a soltar algumas amarras e colocar ali as coisas no seu devido lugar, em sua devida caixinha, né? Mas aquela caixinha do conhecimento prévio, você já tem, é sua, você conquistou, é mérito seu. A caixinha do novo conhecimento também, você foi lá, você buscou, você aprendeu. Então você pode sim unir as duas caixinhas, pegar uma coisa aqui, uma coisa ali, né? E de alguma forma isso dá uma boa receita também. Se a gente for pensar bem, eu acho que um ótimo exemplo de até de método é a mandala astrológica, né? Que eu Sim, acho que é a ferramenta que mais soube trazer a sinergia existente entre os dois métodos, né? Se utilizar das casas, né, do mapa astrológico, mas o posicionamento das cartas e com isso até trabalhar correlações entre casas e significados que acabaram ampliando dentro de um outro contexto, mas para a gente ver como que ganha e amplia, sim, né? sim. Né? Mas acho que também, se a gente pega as casas astrológicas, né, como eu também disse antes, elas trazem elementos mais palpáveis, né? Então, assim, por que que eu não posso fazer isso também, por exemplo, com os planetas? Se eu tenho conhecimento em astrologia também, lógico, né? Então, se eu estou falando ali de Marte, né? Marte qual é a relação? Energia do impulso, a libido, a ação, né? Essa vontade. Cara, deixa eu ver como é que tá isso em você, né? Se esse seu mate ele está funcionando mesmo, né? Pela astrologia eu posso ver por aspectos, por signos, por tudo mais, né? Agora, no momento presente, palpável de vida da pessoa, o tarô me traz um bom complemento aí no caso, né? Ele traz uma outra visão daquilo que a pessoa está vivendo naquele momento, né? E aí eu acho que é um bom casamento isso, sabe? O que você acha? E você falou, não, eu acho perfeito isso, porque o, o, e uma coisa que eu ia comentar, que é justamente o fato importante de ser analisado, é que tanto o mapa astrológico quanto o tarô são de desenvolvimentos cíclicos e de uma espiral ascendente, vamos colocar assim. Sim. Você nunca termina numa primeira rodada, né? Você congelou no momento que você nasceu, os planetas continuaram girando e aqueles ciclos acabam acontecendo e os trânsitos vão e voltam e a gente aprende mais uma coisa, ou são testes que voltam a acontecer na nossa vida. A mesma coisa acontece com o tarô. E Se você você falando pega o isso, ciclo, me veio a imagem do né? quê? Da roda da fortuna. Aí, né? Tá vendo? Né? Então você está falando de um Sim, elemento astrológico, né? Dos ciclos, das coisas, né? Ali congela, mas os planetas continuam em movimento. E me veio o quê? A roda da fortuna, né? No momento aquele movimento tá super bacana, você tá ali por cima. No outro você tá patinando, você tá sofrendo, tá difícil, né? Mas esse é o ciclo da vida. sim. E eu acho que essa questão do sofrer, que a gente tanto se apega por muitas vezes, nada mais é do que o momento do aprendizado, né? Provavelmente é um apego, é uma limitação, é uma Sim. crença, são vários aspectos dentro de nós que a gente acaba tendo a dificuldade de enxergar. Quantas não foram as vezes, né, isso durante até um curso de astrologia, em que eu olhava para o mapa e um certo aspecto me chamava a atenção. Eu não conseguia traduzir, mas ele já me chamava a atenção, né? Eu, infelizmente, chegava e perguntava para o professor. E eu falo infelizmente por quê? Porque depois ele falava para mim e provavelmente não era algo que eu queria ouvir naquele E era momento. aquele tapa na Mas cara, né? é a voadora que vem com gosto e É, derruba voador você, astral. mas só que aquele
E aí a gente vem para a torre, né? Tipo assim, né? É, Que, teoricamente é algo que é externo que não é verdade, não é externo, é algo que está querendo se libertar de dentro de você e tirar aquela couraça que você criou e que não lhe serve mais, né? sim, Mas você já está tão acomodado e acostumado com aquele formato, mas na verdade você quer expandir, você quer crescer, né? sim. Então, e tanto na astrologia quanto no tarô existem esses aspectos, né? Voador astral, a Thaís acabou É, de a colocar Thaís aqui. comentando voadora astral. Thaís, a Thaís é uma cliente minha, eu dei algumas voadoras astrais nela, confesso. Do tipo, quando na profissão que a gente escolheu, né, atuar em certos momentos da nossa vida, faz com que a gente tenha que fazer esse papel, né? Nós somos Menino, os eu sou facilitadores. Capricórnio com Luiz Sagitário, eu sou adepto ao voador Puta, astral, entendeu? Assim, sim, é. não vai ser leve, não, sinto muito. Ah lá, ela tô mesmo. O meu aspecto virgem com ascendente em touro, né? Eu acho que é uma só, mas é bem incisiva. É, então, né, vai diretão ali. Mas são aspectos, né? Aí a gente acaba falando desses aspectos. Olha lá, o Marcelo Ah, dá ah lá, voadora A Sara também. Olha também lá, te né? denunciou, ela falou que você também dá A voadora. Sônia já saiu aqui, amiga do coração. Mas é o nosso papel. Às vezes a gente também tem que saber o limite, né? Eu acho Claro, que tem que claro, empatia. claro. Isso também é um aspecto que é muito importante. A gente ainda está 7h37. A gente está falando bastante, mas o tempo está cooperando com a gente. Sim, sim. O que acontece? A gente até tem a ferramenta à nossa frente, mas existe o humano que existe dentro de nós e do outro ali na nossa Perfeito. frente. E a gente tem que saber ter essa empatia. E eu acho que essa é uma das grandes características de quem está aprendendo tanto o tarô quanto a astrologia, né? Mas, ao mesmo tempo, está sendo cobaia de si mesmo. Sim, Porque o ser cobaia de si mesmo durante o aprendizado eu acho que ele é o lapidador da pessoa que vai ser empática e vai ter a sutileza necessária de chegar e entender qual é o momento certo de dar aquele, né, empurrãozinho ou cutucar a vara, o leão com a vara curta, né? Então, sim. Eu acho que é algo que, pensando, né, na astrologia moderna, é o que a astrologia moderna trouxe, né, que veio dessa vertente da psicologia, de olhar para o outro, de saber escutar, porque a astrologia tradicional é um pouco mais fatalista, digamos assim, um pouco mais determinista. Não é só, mas tem um pouco disso também, né? Então, é aquilo muito preto no branco mesmo, né? E aí pode realmente soar como uma voadora, digamos assim, né? E algo que o consulente fala, meu Deus, né? O que vai acontecer comigo? O que vai ser de mim? Né? A moderna não, eu acho que ela já traz mais esse tom empático mesmo, né? Como se fosse um consultório, uma terapia, que não é terapia, pelo amor de uhum. Deus, gente, também, né? Astrologia e tarô não é Isso, ótimo. terapia. Isso é ótimo. Ótimo você falar que depois eu vou até convidar outras pessoas que são realmente terapeutas. Entenda, eu acho que vale a pena colocar bem claro que terapia é algo que você tem acompanhamento por um Sim, certo tempo, aonde você vai poder direcionar, não apenas só direcionar, mas dar um apoio aonde até questão de medicamento, entre outros aspectos, você vai poder exato. oferecer para essa pessoa. E só uma pessoa muito bem qualificada que tem essa capacidade. Sim, Um dos pontos que eu gosto muito é de me cercar de pessoas capazes para isso. Então, assim, eu tenho o pessoal que é psicólogo, eu tenho o pessoal que é da é familiar, eu nossa tenho o agenda de pessoal do. contatinhos, exato. E você vai indicar para essas pessoas, os profissionais, que vão dar o suporte necessário para elas Exato, naquele momento. perfeito. Eu acho que é muito importante isso mesmo. E tinha um outro ponto aqui que eu queria trazer, acabei esquecendo. Meu Tem um peixe, ponto, tem um ponto, então, meu assim, peixe às vezes divaga, vai embora, entende? Aí eu perco o fio. então, tem um ponto que eu estou tentando segurar aqui ainda. Eu ia perguntar para você: você acredita que a astrologia foi para esse viés mais psicológico no momento em que os deuses deixaram de influenciar tanto na imagem, na parte imagética dos planetas? Vou te dar um exemplo: Hum, Plutão.
Já para pegar pesado, vamos pegar o Plutão, né? A gente sabe que esse não tem muito como negociar, entendeu? O Sim. Capricórnio também, né? O Saturnão, sim, Saturno isso. não tem como negociar muito. O Marte também não é flor que se cheira nesses Não, Marte aspectos. Então, atropela, né? assim, sai, né? Passando, nem percebeu, nem, às vezes nem olha para trás, né? Não, imagina. No máximo, ele vai sentir a ferida na perna É, porque tropeçou em você, mas não sabe de onde foi. Né? agora que vai ficar retrógrado, pode até lá para trás, mas assim, dá ré, né? Então atropela, dá ré, depois volta. Então, né, aquela coisa que O bate problema é se três dá ré vezes. e passa de novo, né? Exato, Passa em cima de novo, depois volta passando de novo. exato. Mas você não acha que no momento em que, vamos dizer assim, os deuses, pelo menos a linguagem dos deuses dentro da astrologia ganhou um novo significado, ou pelo menos Sim. eu diria que eles entraram dentro de um contexto que faz parte da energia que existe dentro de nós. Sim, total. Né, acho que Ele, desde de Urano, que foi ali de 1700, né, da Revolução Francesa, ali próximo que ele foi descoberto, né, trouxe um outro patamar para a astrologia mesmo, né, uma outra visão ali para a astrologia. E lógico, acho que Plutão foi muito um divisor de águas, como bem é Plutão, de fato, né, uma característica plutoniana isso, para trazer esse viés mais profundo, mais psicológico aqui mesmo. Né? Só que eu estou falando de planetas que são muito geracionais. Né? Então, assim, geração que nasce com aqueles planetas no mesmo signo. E até então era muito planeta e signo. Né? A planeta e casa também, mas o signo. Na verdade, o planeta sempre foi mais forte. As pessoas dão muito valor para signo, né? Mas tanto na astrologia, isso vem muito da astrologia tradicional, né? E aí a importância das raízes por aqui, né? A força do planeta. O planeta é o ator, é o astro, né? Então, assim, aquele astro vai comandar ali aquela peça, né? Então, com a chegada de Urano, Netuno, Plutão, trouxe uma outra sutileza muito mais difícil de identificar no viés pessoal, mas no ponto de vista histórico coletivo, você consegue sentir as influências deles, né? Então, assim, é algo que, do ponto de vista pessoal, age muito profundamente contribuindo para essa construção coletiva. Né? Então, eu acho que tem sim esse divisor de águas. Né? Não acho que os deuses eles perderam a sua força, na verdade, com né, Urano, Netuno e Plutão, enfim, até que esses também são deuses, né, inclusive, mas trouxe sim uma outra forma de perceber o mundo, né? E eu acho que sai da forma, inclusive pensando, né, o aspecto geracional desses planetas, sai da forma individualista de perceber o sim, mundo e vai para o e vai para o né? coletivo. Eu acho que é o coletivo, quase que o inconsciente coletivo, né? Total, Trazendo total. à tona esses Exato. E aspectos. aí surge o E quê, vem né? Análogo a isso, a psicologia, Jung com esses conceitos de inconsciente, Freud com sim, os conceitos de inconsciente, Jung com seu conceito de inconsciente coletivo, né? Então, acho que está tudo ali relacionado. E lógico, teria que estar relacionado, né, pelo princípio da correspondência, o que está no céu é o que está na terra. Então, assim, faz sentido, perfeito. né? Então, é isso, é a forma como eu vejo mesmo. Não, e você acabou de colocar mais um exemplo do que é realmente a sinergia potencializando e trazendo mais conhecimento. Você acabou de citar a correspondência, que é uma das 7 leis herméticas, né? As 7 leis herméticas, ela é de um conhecimento extremamente profundo, que todos que estão aqui assistindo, eu recomendo vocês procurarem o livro, O né? Caibalion. E... Hã? O Caibalion, perdão. Isso mesmo. Nome do livro, o Que Caibalion. é o livro que vai trazer uma explicação para essas 7 leis. E você vai perceber que nessas 7 leis, de forma muito simples, como é colocado, mas é um livro para você ler a vida inteira várias vezes. Eu tenho que Sim. ler várias vezes, É porque livro às de vezes você cabeceira. sempre é de cabeceira. E você vai perceber que ele está inserido em todos os conhecimentos, por incrível que pareça. Então, assim,
você não resume um ao outro, mas você soma, você faz daquilo algo maior e melhor, Sim, né? Você amplia a sua consciência, na verdade, né? Aí é que está, o sistema ele não é limitado, somos nós, por muitas vezes, que temos um estado de consciência ainda a ser despertado, a ser trabalhado, sim, né? E estado de consciência é um aspecto que é muito volúvel, né? São total. poucos os momentos que a gente consegue realmente agarrar aquela consciência e permanecer em nós, né? É um trabalho diário, tudo isso. Sim. Não, tá ótima a nossa conversa. Você percebeu que se bobear a Tá, gente vem aqui o à tempo noite. já, né, passou aí. Já Mas tem acho que seus isso também 14 complementa minutos ainda. muito a questão da sinergia, né, Marcelo? De que é Sim, aquilo, eu não preciso estudar o Cabailion para ser astrólogo, ou estudar Cabailion para isso ser tarólogo. Mas estudando o Cabailion faz uma diferença também, porque é uma faz. visão que agrega, né? E isso vai mudar, eu acho que eu posso colocar essa palavra mesmo, né? Que é mudar um pouco a forma como você enxerga aquele símbolo, né? Mas não mudar Sim. deturpando o significado daquilo, mas complementando. Você vai ver com uma amplitude maior, né? Você ganha uma abrangência maior, como se você estivesse olhando para a piscina e, na verdade, naquele momento você mergulhou na piscina, né? Exato. Aí, depois da piscina, você vai para um lago. De um lago, você vai para o oceano e por aí vai, Sim. entendeu? Que Então, daí eu faço uma são medidas. analogia muito na passagem do pendurado para a morte, né? Então, essa questão de você, do seu mundo virar de cabeça para baixo, você ter outras ali perspectivas outras visões, né, daquele mundo e aquilo despertar, né, novas coisas em você, outras morrerem também porque elas perdem o significado, né, dada essa nova visão. Então, acho que né? No tarô, a gente, é aquilo, o tarô é o livro da vida, ele traz tudo, né? Mas é Uhum. um conhecimento que você permite você entrar nesse aspecto, né, do tarô. Lógico que tem outros ali, mas colocar esse complemento, dar uma lupa para isso e complementar mesmo ali a sua leitura, a forma como, né, se sai aquele arcano ali, a forma como você lida com a situação, enfim. E eu gosto também de colocar um exemplo assim: quem sobe a montanha nunca volta o mesmo, né? Do tipo, por quê? Você vai ter vencido N situações, N questões internas, principalmente. O meio externo é a mera consequência, porque ele está ali, você não tem controle, Sim, então você vai ter que vencer a si mesmo. Né? sim, Que esse é o grande desafio. Esse é o verdadeiro objetivo na maioria dos casos. Na maioria não, 100% dos casos, né? Mas vai da nossa visão e da nossa maneira de lidar com a situação, sim, né? Bem, Júlio, eu acho que assim, a gente conseguiu falar a respeito dessa sinergia, a respeito tanto do tarô quanto da astrologia. Eu acho que essa visão, eu acho que ela complementou e expandiu e espero que tenha contribuído e muito para o pessoal aqui que está assistindo, né? Vão ter outras pessoas provavelmente que assistirão em outros momentos essa live, né? Eu acredito que quem tiver pergunta, aproveita, a gente está nos últimos minutos aqui, caso vocês tenham tanto de astrologia quanto de tarô, para que a gente possa trazer aqui os insights dentro daquilo. As perguntas são muito importantes, porque às vezes a pergunta do aluno faz com que o professor tenha que trabalhar várias conexões e correlações dentro para poder ver a resposta. E pode ter sido uma pergunta que ele nunca se fez, né? E sim. aí nesse momento vem a humildade de entender que também tem muito a aprender, Sim. né? Eu acho que uma dica também, né? Então, pode ter muita gente que assiste essa live que é leigo, né? Não é nem astrólogo, nem tarólogo e tudo mais. Mas o conhecimento que a gente está propondo aqui, né? A reflexão que a gente está propondo pode ser levada para qualquer área, na verdade, né? Sim, De quanto tudo está interligado, de que as coisas se complementam, de que você não precisa ficar limitado, que é importante respeitar um sistema, né? Entender ali as suas raízes e dá para complementar ali muito bem e realmente trazer novos sentidos para as coisas, que faz com que o próprio sistema também evolua ali, né? Também agregue outras informações e evolui, não fique engessado em algo que é mais. Não fique parado no tempo, não fique preso no tempo também. sim.
né? Eu acho que todos esses sistemas, eles vieram, nasceram com um propósito de nos aperfeiçoar e nos ajudar a compreender cada vez mais esse universo que existe ao nosso redor, né? Cada qual com a sua limitação, cada qual no seu tempo, que eu acho que também tem esse aspecto muito grande. Tanto a astrologia sabe lidar muito bem com o tempo, já que os ciclos eles estão lá e ninguém vai Sim. conseguir mudar o planeta de posição, entendeu? Nem a NASA vai conseguir isso. Então, assim, NASA até e assim, tenta rebaixar Plutão até várias tem. vezes, né? Mas ele está ali agindo e ferrando com a nossa vida, mas transformando também. Sim, né? Mas assim, aí é aquela coisa, né? No momento que conseguir fazer isso, provavelmente algum outro planeta vai ser descoberto É, e vai nossa, tem, trazer aquele significado. né? Tem tantos, né? E hoje, até mesmo na astrologia que eu chamo assim de pós-moderna, a galera inclui aí esses planetas. Tem Eris, né? Que é a deusa ali da destruição, que alguns astrólogos utilizam. De verdade, até Plutão, né? Quem são os mais Sim, é questionável tradicionalistas em por alguns aqui aspectos. questionam, né? Ou não utilizam os planetas geracionais, porque num estudo que é milenar, né, esses planetas que são bebês, digamos assim, né, pô, como é que realmente eles funcionam, né? Vamos estudar mais, vamos entender mais esses processos, né? Então tem que ter esse cuidado também de não já, né, surgir uma coisa nova, já vamos abraçar, incluir aqui no sistema né, aplicar ali um significado para ele. Não é assim também, né? E aí que vem a importância das raízes, né, das bases, olhar para isso e não fazer com que a coisa vire uma bagunça. Falou perfeito, porque assim, isso acontece tanto no tarô quanto na astrologia. Vai existir sempre alguns aspectos que são modismos. É lógico que o Plutão ele entra em um outro aspecto, porque se a gente for pensar também nessa questão, a gente está numa época em que a gente consegue mapear o passado com muito mais Sim. facilidade do que antigamente, ou pelo menos da forma como a gente enxerga o passado, né? Se bobear, eles tinham alguma coisa lá que conseguia até ver o passado de outra forma, mas como a gente não sabe, a gente acha que nós conseguimos mapear o passado de uma forma melhor, então a gente até consegue enquadrar o Plutão de uma forma melhor, né? Mas mesmo assim a gente ainda está aprendendo, né? As coisas evoluem, sim, mas a gente também tem que saber respeitar o que está no passado e já está sedimentado, já está bem estruturado, porque é essa base que sempre vai dar possibilidade para a gente crescer com qualidade. Se não, acaba ruindo, a torre aparece, vamos falar um pouco do tarô, Total, a torre total. aparece, o Plutão aparece. Sim. Bem, a gente pensa, o E- ano está sendo regido por umas conjunções e o Plutão está ali no meio, né? Exato, Então, né? Eu vejo muito a sua representação aqui da torre, né? Daquele do Templo de Salomão, do divino ali, né? Descendo, e destruindo tudo. É isso, né? A limitação do homem também. Todos esses sistemas, a astrologia, o tarô, foram feitos por homens, né? Então, assim, nós somos limitados por natureza, e estamos nessa busca constante de alcançar esse conhecimento divino, né? Então, não pode ser engessado, ele tem que evoluir, né, como a própria humanidade aqui evolui mesmo, né? Mas também tem que respeitar certas bases, né? Não pode se perder ali no processo, porque senão realmente vira, né, aquela torre que não tem nenhuma base, né? De fato, ela cai por si mesma, não precisa nem do divino intervir, ela já cai ali porque, né, não tem base nenhuma, realmente não funciona. Então, eu vejo também a limitação humana agindo aqui, né? Isso acho que a gente pode desdobrar, inclusive, para as religiões, né? A religião também tem esse contato com o divino, mas é algo que foi criado por homens, né? Tanto que cada sim. cultura tem a sua religião por aqui, é importante respeitá-las, se complementam, falam da mesma coisa no final, né? Eu acho que os oráculos também têm um pouco disso, né? Então, quando a gente percebe que, pô, tudo está ali de alguma forma conectado e as coisas se complementam, só enriquece, não vai ali perder, não vai limitar, mas acho que sabendo colocar, de fato, cada coisa em seu devido lugar, como respeito, como honra também aquele conhecimento. Eu acho que a sinergia acontece justamente quando todas essas características são respeitadas, né? Sim, Quando você total. tem o respeito e o olhar cuidadoso para com o outro que a princípio ainda não é seu, né? Sim, Porque a gente sabe respeitar aquilo que já está dentro de nós,
Mas e quando você vê algo muito diferente, você também tem que saber olhar com cuidado para poder em algum momento assimilar, né, e fazer a reflexão necessária. Nem Sim. tudo também é tão bom assim assimilar, né? Vamos colocar, tem Exato. certas coisas que a Porque gente... senão você faz o quê? Você julga, né? Aí você já parou ali na Sim, justiça, já se ferrou ali, isso. né? Já acabou ali no 8, né? Então, assim, e ainda Já tem um monte corta. pela frente. Então, não vai, né? Aham. Não, perfeito. Júlio, só tenho a agradecer, a gente já está terminando aqui, tem 4 minutos. Agradeço a sua presença, eu acho que a conversa foi super rica. Para quem participou, quem pôde assistir e ouvir, foi fantástico. Obrigado aí pela presença. Vão ter outras pessoas que vão assistir. E deixa aqui seus contatos, né, para o pessoal que quer saber um pouco mais da astrologia, do tarô e tudo mais. Perfeito. Bom, primeiro eu quero também agradecer você, Marcelo, por ter, né, me convidado, ter participado aí, ter topado, né, fazer essa parceria aí comigo, já que teve também lá a live no meu canal. Eu estou usando muito o seu tarô, que é maravilhoso ali. Todo dia, né, eu posto, né, um tarô do dia, com uma reflexão ali usando o deck do Marcelo. E me acompanhe, então, né, ali no meu perfil, Júlia Astrologia. Só uso Instagram, gente, porque eu sou péssimo com rede social, não tenho tempo, é muito complicado, é muita coisa para mim. Então, o Instagram já é o suficiente, né, para eu divulgar ali meu conhecimento e ajudar de alguma forma, contribuir aí também para promovendo reflexões para melhorar a vida aí de todos vocês. Então, vocês podem me encontrar pelo Instagram, Júlia Astrologia. Lá tem meus contatos também pessoais, e-mail para fazer mapa, consulta tarológica, enfim. E acompanhar os posts, né, diários de tarô, de astrologia. Tem um monte de coisa lá, gente. Agora eu entendi porque é bonito a timeline e os feeds, Ou né? a A bagagem de profissão design ajuda. gráfico, né? É Design gráfico, aquilo que eu falei, né? A gente entra num mundo novo, mas não deixa de ter o nosso histórico, a nossa bagagem anulada, né? Então, há de novo a com certeza. sinergia ali, né? Eu estou trazendo Sim, um conhecimento, né? Algo que eu já tinha previamente e inserindo num contexto diferente. com certeza. A gente nada, não, nada se perde, tudo se Tudo se transforma, né? transforma. Tudo pode ser aproveitado, com Exato. certeza. Bem, Júlio, está terminando então, vamos nos despedir. Muito obrigado, obrigado pela presença. Nos vemos numa próxima, né? Sim, É só a gente continuar conversando e vendo sim. uns temas bacanas para trazer para o pessoal. E é isso. Muito obrigado, Eu que pessoal. agradeço, Uma Marcelo. ótima, pessoal, uma ótima semana a todos, né? E aproveitem. Quem gostou, curta e compartilhe. A gente agradece. E é isso, tá bom? Então, até mais. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Obrigado. Tchau, tchau.